Sejam todos bem-vindos. Em nome da Prefeitura Municipal, do Prefeito, agradeço a presença de todos. Hoje a gente está aqui para a primeira audiência pública do Plano Diretor, o desenvolvimento do Plano Diretor Municipal. Para quem ainda não entendeu, o Plano Diretor, de forma muito resumida, é uma futura lei que vai estabelecer o que a gente quer para Ubarana pelos próximos 10 anos. Então, ele vai estabelecer diretrizes, metas, para que a gente possa cumprir elas, né, e adequar as que forem necessárias nos próximos 10 anos. Então, é um plano de construção de futuro. É a gente pensar no que a gente quer para o futuro do nosso município. Por isso que a participação de todo mundo é muito importante. Eu vou passar a palavra para o Rafael e para a Débora. Eles representam a GeoBrasilis, e a Débora da GeoBrasilis e o Rafael da SDU. E eles, a Ubarana, na verdade, foi contemplada com um plano diretor através da Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São José do Rio Preto, e o pessoal da GeoBrasilis e da SDU está dando suporte para nós e nos ajudando a tratar desse assunto que é tão caro e tão delicado para qualquer município, né? É diferente você conduzir um município sem um plano diretor e com um plano diretor, porque quando você tem um plano diretor, você sabe para onde você quer ir, você tem um norte para seguir. É basicamente isso. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa audiência para todos. Boa noite a todos, meu nome é Rafael Pereira, sou arquiteto urbanista. Estou apoiando a SDU nesse processo da plataforma dos planos diretores, que é um projeto do governo do estado de São Paulo, que apoia municípios com menos de 20 mil habitantes que estão inseridos em regiões metropolitanas. E Ubarana, ela foi contemplada, como o Rafael colocou, nesse processo para poder fazer o plano diretor. Eu quero primeiramente agradecer a presença de todos, agradecer a recepção do município em nome do prefeito Vanderlei, que está aqui presente, agradecer ele por estar nos dando esse apoio desde o início e apostando neste projeto, que é um projeto de futuro para a cidade, como o Rafael colocou, é um planejamento de médio e longo prazo, onde a gente vai pensar o Ubarana que queremos daqui a 10 anos. Também quero dizer que eu estou aqui em nome da SDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado, em nome do subsecretário Paulo Cineto, que manda um abraço para o prefeito, um abraço para todos vocês e agradecemos por estarem aqui hoje presentes neste processo. O meu papel aqui é muito mais de colocar que o governo do estado está preocupado com a questão da governança metropolitana e de diminuir as disparidades entre os municípios, né? A gente sabe que tem prefeituras que têm uma capacidade institucional mais instalada, tem uma capacidade econômica e social mais organizada, e elas conseguem sozinhas fazerem esse planejamento. Outras não têm essa capacidade ainda, mas com o apoio do governo do estado vai conseguir se reestruturar e organizar o seu planejamento a longo prazo. Então, eu estou aqui para agradecer vocês e passar para a Débora, que é a arquiteta que está coordenando esse processo junto à GeoBrasilis e que vai apresentar a vocês aqui nessa primeira etapa uma leitura do diagnóstico que foi feito, a consultoria ali, ela com base em levantamentos de dados juntos à prefeitura e com o processo de participação que foi feito anteriormente com a oficina de visão de futuro, vem construindo um diagnóstico da situação do município de Ubarana, e ela vai apresentar aqui agora para vocês esse diagnóstico. E a função, a importância de ter vocês aqui é justamente entender se os dados, se as informações que vão ser apresentadas aqui condizem com a realidade e coletar também contribuições de vocês para esse processo. Eu agradeço muito e espero que vocês estejam conosco aqui durante todo esse processo, que deve estar culminando aí até fevereiro ou início de março. Nós teríamos uma minuta de lei para apresentar à Câmara de Vereadores. Uma boa audiência a todos.
Bom, pessoal, boa noite a todas, todos e todes. Vou me apresentar, apesar dos dois Rafaéis já terem me apresentado. Eu sou a Débora, eu sou arquiteta e urbanista. Acabei de finalizar meu doutorado em História do Urbanismo e Planejamento Territorial. Estou aqui representando a Geobrasilis, uma empresa que tem mais de 25 anos de experiência no mercado, no desenvolvimento de planos urbanos, não só planos diretores, mas planos de mobilidade, turismo, enfim, todos os planos que incidem sobre o território dos municípios. E hoje, eu estou aqui justamente nesse papel de passar para vocês qual é o diagnóstico que vem sendo elaborado desde o começo do mês de agosto, quando o projeto foi iniciado aqui no município e que vem sendo construído a partir das informações que foram coletadas junto aos gestores municipais, aos bancos de dados que nós temos disponíveis, nos bancos de dados oficiais. Vocês estão ouvindo a minha voz? Que eu acho que está cortando, né? Tá ok? Os bancos de dados oficiais, dos dados municipais, estaduais e federais, e também a partir da coleta de dados que nós tivemos durante a oficina municipal, que foi realizada aqui no município há mais ou menos 2 semanas. Bom, hoje nós estamos aqui, vai ser uma reunião, ela tem um rito a ser seguido, por ser uma audiência pública. Após a minha explanação aqui breve sobre os principais destaques desse diagnóstico, eu vou abrir a palavra para vocês, para quem quiser se manifestar com temas que são pertinentes aqui aos assuntos que são tratados pelo plano diretor. Só que para isso nós precisamos ter uma certa organização. Vocês já participaram de audiências públicas anteriores? Sim? Não? Não? Então eu vou explicar um pouquinho como funciona, para que haja o que nós chamamos de uso da palavra, eu preciso que vocês manifestem a vontade de falar, de explicar a sua própria questão. Para isso, lá no final do auditório, nós temos a Beatriz, ela está lá em cima. Quem quiser se manifestar durante a minha fala, eu vou estar apresentando, vocês se dirijam a ela, ela vai fazer uma inscrição para que nós tenhamos um controle de quantas pessoas falarão aqui conosco, e vocês vão poder se manifestar de 2 formas. Ou com o uso da palavra, onde vocês vão poder vir aqui e terão 3 minutos para explicar qual é a sua questão. Se ela for pertinente às discussões que estão sendo abordadas pelo plano diretor, nós daremos alguma devolutiva para vocês. Se não, essa questão ela será encaminhada para a prefeitura para que seja resolvido dentro de alguma outra política setorial do município. Ou, além do uso da palavra, às vezes, eu sou tímido, não quero me manifestar, mas eu quero ressaltar um ponto específico. Nós temos também com a Beatriz um formulário onde vocês poderão escrever qual é a crítica, a sugestão, enfim, qual é a demanda específica que vocês gostariam de tratar. Deu para entender? 2 formas de participação, ou escrita, que no final também nós vamos ler e, se for pertinente, a gente já dá algum tipo de resposta, ou através do uso da palavra, mas todos eles se inscrevendo através do formulário que a Beatriz está lá no final. Ela que recepcionou vocês, enfim, para a audiência aqui de hoje. Tudo bem? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então eu vou dar início, a minha apresentação. Qualquer questão também, nós temos a Beatriz e o Rafael também, que está aqui na frente. Se tiverem alguma dúvida, enfim, ao longo da minha fala, vocês podem procurar qualquer um dos dois para auxiliá-los, porque agora a gente vai focar um pouco aqui na apresentação. Bom, nós estamos então, a nossa agenda de hoje é justamente a apresentação da síntese do levantamento de dados e da leitura técnica que foi realizada aqui para o município de Ubarana, e depois nós abriremos para a manifestação da sociedade civil
com a abertura da palavra a vocês, como eu já havia mencionado. Então, ou seja, ou o uso da palavra, vocês nem se manifestam, ou escrevem a contribuição de vocês no formulário. Lembrando, nem todas as questões, às vezes, terão respostas de imediato. Porém, nós vamos levar todas elas, vamos analisar, e o que for possível de ser contemplado, elas vão fazer parte do produto da etapa 3, que é justamente a leitura comunitária do município, que ao final dessa etapa será disponibilizado para vocês no site da Prefeitura. Então, todos vocês terão acesso aos documentos que estão sendo elaborados. Esse diagnóstico que eu estou apresentando também já está disponível no site para consulta. Então, quem quiser também, né, olhar esse material, fazer alguma observação e passar para a Prefeitura também, esse material já está disponível. Bom, eu vou fazer aqui alguns combinados com vocês, né, como nós temos esse rito. Então, sempre, né, vamos ouvir a apresentação. Após a minha apresentação, haverá um momento de fala. Eu peço, né, que vocês respeitem o tempo e também a todos os presentes, para que a gente possa dar oportunidade de todos e todas serem ouvidos, para que vocês não interrompam a fala um do outro, cada um terá o seu momento de se manifestar. E, por favor, que vocês coloquem o celular de vocês no modo silencioso. Bom, fazendo, né, completando um pouco das informações que o Rafael já iniciou aqui na fala dele, o que é, então, o plano diretor? O plano diretor, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, que ele está previsto na Constituição Federal e também no Estatuto das Cidades. A elaboração do plano, ela não recomenda, mas sim exige a participação popular através do processo participativo. Então, por isso, né, da realização dessa audiência pública nesta data, né, dia 3 de novembro de 2025, aqui aproximadamente 19h30, né, no auditório aqui do prédio da Educação. Então, ela exige essa participação da sociedade civil, acompanhando todo o processo que vem sendo construído entre a consultoria e os técnicos da Prefeitura. O objetivo do plano é justamente planejar o futuro das cidades, em especial nós estamos falando do futuro de Ubarana, justamente considerando esses próximos 10 anos, que é o arco temporal que o plano diretor contempla. Então, nós vamos prever diretrizes, objetivos, metas que deverão ser cumpridas e alcançadas daqui para os próximos 10 anos. Ou seja, qual é a Ubarana que nós queremos em 2035? Ele né, como o Rafael já havia mencionado, um plano obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes ou que estão inseridas em regiões metropolitanas, como é o caso aqui do município de Ubarana. Vocês têm hoje aproximadamente 6 mil habitantes, né? Não entrariam, né, nessa obrigatoriedade porque são menores do que 20 mil habitantes, porém, desde 2021, ao serem inseridos na região metropolitana de São José do Rio Preto, vocês passam a ter essa obrigatoriedade de elaboração do plano aqui no município. E, por fim, o plano diretor, ele define as estratégias levando em conta as características e as necessidades da cidade. Bom, mas por que, então, participar? Qual é a necessidade, então, desse planejamento participativo? Ou seja, nós estamos aqui porque o planejamento participativo, ele busca garantir que as políticas públicas atendam às necessidades da população, melhorando a oferta e a qualidade dos serviços e principalmente promovendo a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, ou seja, o que vocês pagam de impostos e como que isso é utilizado pela máquina pública em devolutiva para a sociedade. É importante, né, o envolvimento de vocês para que esse plano possa corresponder à realidade, para que sejam identificados quais são os problemas a serem superados nesses próximos 10 anos
para que sejam atendidas as expectativas quanto ao futuro, ou seja, a cidade que nós queremos em 2035, para que sejam levantadas as experiências e as ideias da sociedade. Então, o que vocês têm a nos contar sobre o Ubarana, sobre a situação atual e o que vocês desejam para os próximos 10 anos. E, por fim, para que esteja em sintonia com as demandas sociais e econômicas do município. Bom, e como que ele está sendo construído, então, o plano diretor? O plano diretor, ele abarca um total de 5 fases e eu vou resumir aqui para vocês alguma delas. A etapa 1, ela foi composta, né, pelo plano de trabalho e governança. A etapa 2, que é justamente a etapa que nós estamos aqui, que corresponde ao levantamento de dados e a leitura técnica, que está dividida, né, em 4 partes significativas, que são inserção regional, meio ambiente e saneamento, aspectos socioeconômicos e aspectos territoriais. É esse conteúdo que nós vamos ver, né, nos próximos slides. Depois, nós temos também a etapa 3, que corresponde à leitura comunitária, ou seja, né, o registro dessa audiência pública, a oficina que foi realizada anteriormente aqui no município. Então, é uma etapa também que está em andamento. Depois, nós temos a etapa 4, que é, de fato, transformar todo esse diagnóstico e as contribuições de vocês em uma proposta técnica. E, por fim, chegarmos na minuta de lei do Plano Diretor Municipal, que será encaminhado para a Câmara dos Vereadores. Bom, e qual, então, que é o objetivo do levantamento de dados e da leitura técnica? É justamente identificar as condicionantes ambientais, territoriais, sociais, econômicas e institucionais que tenham impacto na dinâmica urbana e rural de Ubarana. E agora eu vou entrar, então, nos principais destaques desse plano. Tudo bem até aqui? Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Bom, o primeiro aspecto, então, que é contemplado pelo levantamento de dados é a inserção regional. Então, nós temos, né, que o município de Ubarana, aqui sempre, tá? Nós vamos mostrar sempre mapas contemplando o trecho, o município ou a região metropolitana, como é o caso de agora. E nesse caso, destacando aqui o município de Ubarana. Como eu já havia mencionado, o município ele faz parte da região metropolitana de São José do Rio Preto desde 2021. Ele faz parte da sub-região de José Bonifácio, que agrupa aqui alguns municípios dessa face mais sul aqui da região metropolitana. E ele está inserido, né, dentro, de acordo com o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de São José do Rio Preto, que traz uma leitura macro de toda a região, mas também alguns aspectos específicos de cada município. Ubarana, então, foi inserida nessa macrozona de diversificação urbana, de segurança hídrica e também de interesse de uso rural. Vocês vão entender um pouquinho melhor, né, dessas questões à medida que eu for avançando aqui na minha apresentação e mostrando para vocês o porquê dessas características. Entrando, né, no tema de meio ambiente e saneamento, nós fazemos uma análise começando pela hidrografia do município. Então, sempre, né, não sei quantos de vocês têm familiaridade com mapas, né? Então, nós temos aqui essa figura maior é o limite municipal do município. Aqui, nessa área mais ao norte, nós temos a área do que nós chamamos de sede urbana, que é justamente essa região que nós estamos aqui, que é onde tem o maior parcelamento do solo, todo o arruamento, maior concentração de habitações, usos comerciais, serviços, enfim, tudo está concentrado nessa porção aqui, e todo o restante do território é o que nós chamamos de área rural.
Então nós temos aqui um trecho de zona urbana e o restante do território como zona rural. Com relação à hidrografia, nós podemos ver que é um município que tem uma alta capilaridade hídrica, então todos esses pontos aqui são rios, córregos e afins que compõem o território aqui do município. Ele pertence a 2 unidades de gerenciamento dos recursos hídricos, que é a UGRI 16, que é o território, né, de Tietê-Batalha, e a UGRI 19, que é do Baixo Tietê. E todos esses rios, córregos e afins, né, que pertencem, que estão dentro aqui do município, eles são classificados como classe 2, ou seja, são corpos hídricos que após o tratamento adequado, eles podem ser utilizados para abastecimento, irrigação, recreação, pesca, enfim, outras atividades. Então, ou seja, todos, né, os rios que estão dentro aqui do município podem ser utilizados sem nenhum tipo de problema. Com relação aos recursos hídricos subterrâneos, nós temos que o Barana se encontra, em sua maior parte, sobre a unidade aquífera de Bauru e que nós temos a presença de áreas de vulnerabilidade média a alta, sobretudo nas imediações dos corpos d'água superficiais. O que quer dizer isso? Lembram aqui a área urbana que eu mencionei? Esse aqui são alguns dos pontos de vulnerabilidade que nós temos que nos preocupar para que esses córregos, esse trecho em específico, não seja poluído, porque isso pode afetar a qualidade das águas de todo o restante do território, porque todo ele faz parte do aquífero de Bauru, ou seja, se há uma contaminação, vocês perdem o potencial de vocês de abastecimento, de uso dessa água para consumo. Com relação às restrições de ocupação, né, é importante que a gente conheça quais são as restrições, quais são os recursos hídricos, qual é a declividade, qual é o tipo de solo, justamente para que a gente possa entender quais são as melhores áreas para a ocupação no município. E com relação a isso, nós temos esse mapa, né, então, mais uma vez pegando todo o município, mas o destaque está aqui na zona urbana, onde as restrições, né, que nós temos são as áreas APPs, são as áreas de preservação permanente, ou seja, aquela faixa de vegetação que precisa ser deixada nas laterais dos corpos hídricos, córregos, rios e afins. Ele tem uma certa largura, né, variável, é uma faixa de vegetação que deve ser preservada para garantir, né, a preservação do recurso hídrico. E as áreas com suscetibilidade a inundações são em trechos próximos a cursos d'água que estão distantes da mancha urbana, ou seja, né, essas áreas de inundação, né, que são essas outras áreas mais aqui, elas acabam não afetando. Então, Barana não é um município que sofre com problemas de inundação, apesar de ter uma alta capilaridade no seu território. Com relação também às declividades, o município ele é basicamente um município plano, apresentando declividades com menos de 30%, ou seja, são áreas aptas para ocupação, né? Vocês não têm problemas de inclinação, de morros, de ocupações irregulares, porque não é a característica do município, né? Tanto que essas declividades que são superiores a 30% são inexpressivas e a predominância é justamente da declividade menor que 30%, com a predominância desse relevo suave ondulado a forte ondulado, e o município não possui suscetibilidade a movimentos de massa, ou seja, deslocamento de terra, erosão, enfim, não faz parte aqui dos componentes naturais do município. Com relação à cobertura vegetal, nós temos que apenas 9,66% do território contempla remanescentes da vegetação nativa. Então, como vocês podem ver, são essas áreas em verde. Então, né, dá para ver que boa parte do município está em branco, ou seja, são áreas que foram desmatadas justamente para usos agrícolas, enfim, todas as atividades que acontecem na área rural do município, e que o município possui uma única unidade de conservação
que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural Vale Verdejante, que foi instituída em 2014. Com relação ao saneamento, falando sobre o abastecimento de água, o atendimento desse abastecimento é de 99% do município, considerando tanto a área urbana quanto a área rural. E a gente tem um destaque aqui, um ponto de atenção, que é justamente o índice de perda de água, ou seja, quanto de água que é captado, que é tratado, e quanto de água que chega na torneira de cada um de vocês. Então a gente mede esse índice de perdas para entender qual é a eficiência do sistema. Com relação ao esgotamento sanitário, nós temos que 100% da área urbana é atendida pela rede de esgoto. E com relação ao esgoto coletado em relação à água consumida, nós temos que 70% de tudo que é consumido, ou seja, toda a água que entra nas torneiras de vocês, 70% dela retorna para os esgotos para serem tratados e terem uma destinação adequada. Então a gente tem aí um índice a ser melhorado, o que fazer com esses 30% que ainda se perde depois de ser utilizado. E por fim, com relação aos resíduos sólidos, desde 2016 a área urbana tem o atendimento universalizado. Além disso, também conta com coleta seletiva na área urbana. Passando agora para os aspectos socioeconômicos, nós começamos falando sobre a demografia. Aqui nós fazemos uma análise da população a partir dos dados disponíveis dos 3 últimos censos do IBGE, ou seja, os anos 2000, 2010 e 2022, onde nós vemos que houve um crescimento da população nesse período. Em 2022, a população de Uruguarana era de 5.365 pessoas. Nós sabemos que hoje, 3 anos depois, esse número já é um pouco maior. Nós já estamos em contato com a prefeitura para fazer uma atualização desse dado, porém, como é um diagnóstico técnico, a gente precisa se valer dos dados oficiais. Nós sabemos que o município tem um outro tipo de controle, mas a gente se vale dos dados oficiais do IBGE. Nós temos também, com relação à população urbana e à população rural, um crescimento no período da população urbana em 33%, enquanto houve uma queda da população rural em 27%, ou seja, muita gente da área rural acabou migrando para a cidade nesse período. E por fim, nós temos aqui, nós fazemos também uma projeção da população para os próximos 10 anos, e a gente também percebe um ritmo aqui, de crescimento nesses próximos 30 anos, mas um ritmo relativamente desacelerado, porque pensando aqui pouco mais de 1.500 habitantes nesse horizonte dos próximos 30 anos, então também o que fazer, o que pensar, qual é a dinâmica que nós vamos incentivar no município. Aumentar o número de habitantes, mas para isso o que a gente precisa fazer para que esse número cresça, enfim, são questões que o plano diretor também vai abarcar futuramente. Em relação ao grau de urbanização, que 94% do município apresenta urbanização, que é aquela porção que mostrei para vocês ali da área urbana do município. Com relação às condições sociais, nós tratamos os dados do CadÚnico. Nós temos, com relação aos dados disponíveis entre maio e agosto de 2025, nós temos hoje 1.795 pessoas inscritas no CadÚnico, e a população que é inscrita no CadÚnico, mas que apresenta renda per capita de até R$ 218, ou seja, que está em situação de extrema pobreza hoje no município, corresponde a 27% dessa população. Com relação ao Bolsa Família, ou seja, uma parcela dessa população que está inscrita no CadÚnico, nós temos então que corresponde a 682 pessoas, e a 28% dos beneficiários do Bolsa Família que estão inscritos
em uma situação de extrema pobreza. E, por fim, nós temos o índice de vulnerabilidade das famílias do CAD único, que é o IVCAD, que o município tem esse número de 0,259, apresentando fragilidades nas dimensões de disponibilidade de recursos e de condições habitacionais. Com relação à economia, nós fazemos também uma análise do PIB, do Produto Interno Bruto do município. Aqui nós temos essa variação, considerando o intervalo entre 2015 e 2021, nós temos uma queda do PIB de 56%, enquanto a região metropolitana e o estado de São Paulo, no mesmo período, apresentaram alta. Isso se reflete também no PIB per capita, ou seja, esse valor em relação à população individual por pessoa também teve uma queda de 56%, totalmente diferente aqui do cenário da região metropolitana e do estado de São Paulo, e isso está coerente justamente com esses dados que nós tratamos do valor adicionado fiscal do município, que vai falar sobre as riquezas que são produzidas em cada uma das áreas econômicas que compõem aqui o município. Ou seja, nós temos aqui essa grande queda, que é o setor da indústria, e aí nós já temos essas informações, por isso da importância do cruzamento das informações técnicas com a equipe da prefeitura, com o grupo de acompanhamento também aqui com vocês. Nós já ficamos sabendo que nesse intervalo aqui entre 2015 e 2021 aconteceram algumas baixas de indústrias aqui no município, então isso acaba acarretando de fato nessa queda do PIB e principalmente mostrando nessa queda, se aqui em 2015 nós tínhamos que 80% da renda do município, do valor adicionado, vinha da indústria, agora 6 anos depois essa contribuição é de apenas 39%, então está mostrando essa fuga das indústrias aqui de Ubarana. Com relação aos empregos, nós temos o destaque para a indústria, que é o setor que gerou mais emprego formal em 2024. Com relação ao rendimento médio dos empregados formais, ou seja, os salários que são pagos, o destaque se dá aqui para o setor da construção civil, que cresceu 195% no período, em detrimento aqui do setor de serviços, que apresentou essa queda nos salários em 44%. Por fim, o último tema das finanças públicas, do levantamento socioeconômico, se refere às finanças públicas do município, então, ou seja, qual é a capacidade do município em investir, em abarcar as propostas que serão pensadas aqui para o plano diretor, que serão desenvolvidas para o município nesses próximos 10 anos. Então, nós fazemos essa análise desse período entre 2021 e 2024, e nós temos aqui essa variação negativa de 13%, afinal de contas, as despesas do município aumentaram em relação às receitas, ou seja, então a prefeitura acaba gastando muito mais do que acaba arrecadando aqui dos munícipes. Bom, indo já para a parte final da minha apresentação, com relação aos aspectos territoriais, nós vamos falar agora da evolução urbana do município. Então, nós temos aqui o destaque para a área urbana do município. Nós temos que a maior parte da urbanização aconteceu ao longo aqui da rodovia Transbrasiliana, que corta o município no sentido norte e sul. O núcleo principal, que é essa grande mancha rosa aqui que nós estamos vendo, ele foi instalado, ele se consolidou até a década de 90. Então, aqui nós temos, a gente usa o levantamento disponível no MAP Biomas, então o último período que nós temos deles é de 1995, então é até lá que a gente consegue chegar para fazer a nossa análise.
Então nós temos, né, que o núcleo principal foi instalado até 1955, ele se consolidou entre 95 e 2005 e ele apresentou pouca expansão após esse período, ou seja, são essas pequenas manchas, né, vocês conseguem enxergar essas manchas de outras cores aqui, a gente vê alterações muito pontuais, né, nas áreas periféricas aqui da mancha urbana. E por fim, a malha urbana, ela apresenta um padrão ortogonal organizado em quadras retangulares e regulares. Falando um pouquinho sobre a ocupação urbana, né, a gente faz uma análise da densidade demográfica do município através da leitura dos setores censitários, e nós temos aqui que o núcleo central do município é a área de maior densidade populacional e que essas áreas ao norte aqui apresentam ocupações mais esparsas e de caráter predominantemente residencial, e que há um contraste marcante entre a centralidade urbanizada e os núcleos periféricos de baixa densidade. Só um minutinho, vou beber uma água. Bom, continuando. Com relação ao uso do solo, nós fazemos esse levantamento a partir do cadastro de endereços por finalidade do IBGE, e ele vai nos dar quais são os usos, a distribuição dos usos não residenciais no município, então, ou seja, todos os endereços que são cadastrados, né, na base de dados do IBGE, e nós temos, né, que a maior concentração de estabelecimentos encontra-se aqui no núcleo principal. Então, vocês estão vendo esse aglomerado de bolinhas aqui, né, que estão concentrados aqui na zona urbana, e que os usos voltados à saúde e educação estão restritos ao núcleo urbanizado principal. E o que a gente tem aqui, né, de forma esparsa, são esses pontinhos em verde, né, que são estabelecimentos agropecuários, ou seja, reiterando, né, toda essa ocupação rural aqui do território. Com relação ao uso do solo, agora falando, né, dos usos rurais, nós temos então hoje a predominância da cultura da cana-de-açúcar, ou seja, toda essa mancha em verde são as áreas de plantio de cana no município, com a presença também das áreas de citros, que são essas áreas em verde aqui mais claro, e também desse mosaico de usos, né, que aí são usos diversos que acontecem aqui nessas manchas em rosa. E aqui está o núcleo urbano, aqui a área urbanizada da sede municipal. E nós temos também um destaque aqui na porção sul, que é uma área de mineração, né, que a gente fazendo o cruzamento de dados, tanto das fotos aéreas quanto desse levantamento do Map Biomas, nós identificamos, né, que não é apenas uma área de plantio, mas nós temos uma indústria mineradora aqui às margens do rio. Falando sobre o sistema de mobilidade, então aqui, né, nós temos o território do município e a rede de rodovias que servem tanto Barana quanto os municípios do entorno. Então nós temos, né, que o Barana não dispõe de legislação específica voltada à mobilidade urbana, não tem um plano de mobilidade ou leis específicas que vão tratar um pouco de diretrizes viárias, calçamentos, enfim, tudo que está relacionado a essa área de mobilidade. O PDUI da região metropolitana, como eu já havia mencionado para vocês na parte de inserção regional, ele também indica, né, outras áreas, e na área de mobilidade ele destaca o potencial para o transporte hidroviário aqui no município, né, se aproveitando aqui desses rios, tanto aqui quanto esse que faz a divisa aqui com o município de Adolfo, e também que o município tem um território totalmente cortado, né, como eu já havia mencionado, no sentido norte-sul, pela rodovia federal transbrasiliana, que é a BR-153. Com relação ainda à mobilidade urbana, né, a gente faz uma análise um pouco mais detida
do que são as principais vias aqui do município. E nós temos que essa rede viária ela se organiza por meio de acessos principais e secundários que asseguram essa integração então com a Transbrasiliana. Então aqui fica muito claro, né, que nós temos esse eixo principal de onde convergem para de onde saem essas vias, né, que adentram aqui para a área urbana do município. Nós temos um destaque, um ponto de atenção, que é a alta taxa de motorização aqui do município, né? Ou seja, a relação entre a frota de automóveis e a quantidade de habitantes. Então nós temos hoje, né, em Ubarana, que essa taxa de motorização ela é de 65,68, ou seja, mais de um carro por habitante. Então vocês têm, né, muitos veículos circulando na cidade, que pode gerar conflitos viários, enfim, uma série de questões. O que chama a atenção é esse aumento de 40% da frota entre 2013 e 2024, num período de pequeno crescimento populacional. Então a gente tem uma redução da população e um aumento do número de automóveis circulando no município. E por fim, que a operação de linhas de ônibus intermunicipais junto ao município, operado pela PV Tour Transportes e Turismo Limitada, com a linha Ubarana José Bonifácio. Com relação à área de habitação, não há plano municipal de habitação, nem secretaria específica voltada para o tema ou algum departamento para lidar dessas questões em específico no município. Segundo o IBGE, o município não dispõe de população residente em favelas e comunidades urbanas, porém, né, em contato aqui, já uma atualização proposta pelo grupo de trabalho da Prefeitura pelos técnicos, né, o município possui 2 núcleos hoje que podem se encaixar nesse critério do IBGE com relação à ocupação em área irregular, e que 50 também, né, no âmbito das parcerias entre a Prefeitura e o Governo do Estado, em 2019 foram construídas 50 unidades habitacionais no município, que foram entregues pela CDHU, e que um ponto de atenção é que essa ausência de dados atualizados limita a avaliação da questão da habitação aqui no município. Com relação aos equipamentos comunitários, né, a gente faz uma análise então da distribuição desses equipamentos, da oferta de equipamentos públicos no município. Então nós temos, né, que os equipamentos eles se concentram predominantemente na região central e na porção oeste do município, ou seja, eles estão todos concentrados, a maior parte deles aqui nessa porção da sede municipal. Vocês têm uma diversidade de equipamentos, dispondo de diferentes equipamentos comunitários voltados ao atendimento da população, e, porém, a sua presença está restrita ao núcleo principal. Nós vimos, né, que tem uma ocupação mais acima, tem algumas coisas um pouco mais para cá, na área da prainha, enfim, mas toda essa população acaba tendo que se deslocar para o núcleo central, porque não tem uma rede de equipamentos em outras áreas. E por fim, falando sobre o patrimônio cultural, Ubarana não possui bens reconhecidos oficialmente como patrimônio histórico pelo CONDEFAT, que é o órgão de preservação do patrimônio histórico e artístico estadual. Porém, vocês são um município de interesse turístico e, por isso, né, a criação de iniciativas voltadas à identificação, registro e valorização de elementos da história e da cultura local é essencial para consolidar a memória urbana e enriquecer o processo de planejamento territorial. Ou seja, apesar de não ter bens tombados no nível estadual, o município pode se articular, se organizar para criar sua própria política municipal de bens, né, de preservação de bens de interesse histórico e cultural para a cidade, como, por exemplo, essa parte, né, dessa orla industrial aqui com relação às polarias. Bom, eu encerro aqui
né, a minha apresentação e vou falar para vocês quais são os próximos passos. Nossa, o PowerPoint desconfigurou todinho a apresentação, enfim. Nós temos então agora, né, durante o mês de novembro, o registro dessa primeira audiência pública, então quais foram as contribuições de vocês. Depois nós temos a consolidação do diagnóstico e a entrega do relatório da etapa 3, que é justamente essa etapa que corresponde à leitura comunitária. E nós temos, né, entre novembro e dezembro, o início da elaboração da proposta técnica, que corresponde à etapa 4. E agora, né, eu vou abrir aqui a palavra justamente para fazer essa parte da manifestação pública. Eu só vou pedir aqui, deixa eu ver que horas são, 8 horas, para a Beatriz, para a gente ter alguns minutinhos aqui para entender se nós já temos inscritos ou não, qual vai ser a forma de participação, e aí a gente retorna aqui, só um minuto. Bom, ela está me informando que nós não temos nenhum registro, ninguém se inscreveu para falar. Ninguém quer se manifestar? Ninguém tem nenhuma consideração, contribuição, alguma dúvida, alguma questão referente ao que eu apresentei aqui? Dou-lhe uma. Ninguém? Vocês entenderam tudo que eu mostrei? Entenderam a importância do plano? Da contribuição de vocês, da participação, de vocês falarem pra gente qual é a visão de vocês, qual é o olhar, o que vocês esperam? Não? Sim. Débora, Oi? só uma pergunta. Aqui que você falou. Fala no microfone aí, por favor. Por favor, boa noite. Quer melhor que aí? Já puxa a vida. Boa noite. Temos uma contribuição. Em relação a que você falou, que o município gasta mais do que arrecada, tem uma dúvida. Como que a gente vai gastar menos do que arrecada? Por exemplo, a gente tem bairro aqui no nosso município que o imposto de uma casa é R$24. Então, não fica uma situação complicada? A água nossa, nós só trabalhamos no vermelho. Então, não tem como a gente gastar menos do que arrecada. Não é isso? Não necessariamente. Pode ser não menos, mas pelo menos igual, né? Que isso seja uma questão, seja equiparada. Para isso, né, precisa que seja feita uma revisão em todas essas políticas setoriais. Então, por exemplo, está em discussão uma nova planta genérica de valores no município. Justamente, esses valores eles precisam ser atualizados para que o município possa receber, de fato, uma contrapartida em relação ao valor atualizado desses imóveis. Isso aumenta a receita. A parte de água e esgoto também precisa ser reorganizado. As pessoas precisam criar esse hábito, né, de pagar as suas contas em dia para que o município possa receber, para que o município possa arrecadar, porque esse dinheiro volta para todos vocês em forma de investimentos. Então, isso é muito mais uma questão de reorganização da estrutura administrativa da própria prefeitura, fazendo uma avaliação em cada um dos setores e vendo como é possível equilibrar a questão das finanças, entendeu? A gente sabe que é muito difícil administrar gastando menos do que se arrecada, entendeu? Mas quando tem essa discrepância, a gente sempre recomenda que seja feita uma análise, né, administrativa entre vocês para encontrar esses gargalos e ver quais são as ações que podem ser realizadas para justamente aumentar essa arrecadação, enfim, né, diminuir a inadimplência, uma série de questões que contribuem para a gestão do município. Entendeu? Entendi. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ou a gente tomar aquela iniciativa como o prefeito de Rio Preto tomou, né? A gente elevar o imposto a 280% a mais.
Só que ele chega nas reuniões e é vaiado, né? Mas graças a Deus não passou. Obrigado. E tem que tentar aumentar as empresas também, arrecadar mais. Mais alguma? Débora, Oi. a gente viu que, segundo apontou o relatório, os equipamentos públicos eles ficam centralizados aqui no núcleo principal, vamos falar assim, de urbanização do município. Nós temos, né, como você mesmo disse aí, do que foi levantado pela prefeitura, 2 assentamentos irregulares, vamos chamar assim. Um deles é uma rua apenas e o outro é um bairro mesmo, fora do município, que é de forma irregular. E a gente tem também um outro núcleo, que é o Improgim, que não dispõe atualmente de nenhum equipamento público. Você acredita, né, que a gente pode, para projetar alguma coisa, por exemplo, o atendimento de algum equipamento público em alguma dessas áreas, é necessário primeiro fazer um planejamento e uma consulta de se aquele lugar produz para a cidade, vamos falar assim, de forma mais prática, receita suficiente para o investimento de um equipamento, ou isso não deve ser considerado para a regulamentação? Isso pode ser considerado, mas não é o principal. A questão é a demanda. Precisa ser feita uma análise da quantidade de moradores que existem em cada um desses núcleos. Qual é o perfil familiar? Por exemplo, é uma família com filhos, por exemplo, qual é a faixa etária dessas pessoas, para ver qual é a demanda, né, de serviços, no mínimo, escola, e a gente fala de serviços de educação e saúde, que são os equipamentos, né, que geralmente são capilarizados no território. Só que para isso precisa ver a demanda e fazer todo um cálculo dos raios de atendimento. Por exemplo, a gente tem distâncias, né, para cada, vamos supor, pensando em escolas, para cada tipo de escola, se é educação infantil, se é berçário, se é ensino médio, enfim, cada um deles tem um cálculo específico, né, que o município precisa fazer. Então o setor específico precisa fazer primeiro um cadastramento dessa população, entender qual é o perfil desses moradores e fazer um cálculo de demanda. A partir daí fazer essa questão com relação à análise das finanças e ver quais são as contrapartidas que poderão ser usadas para a implantação ou não desses equipamentos. Ou fica claro que não é ainda o momento de implantar um equipamento, mas que precisa ser disponibilizado transporte, por exemplo, diário, para que essas pessoas possam usar os equipamentos que estão aqui na área central e vice-versa, entendeu? Então é uma troca. Né? Não é uma troca, é uma análise de diversos fatores, mas o principal deles é a demanda, tá? E principalmente se eles são em área urbana ou área rural, porque aí o cálculo também é totalmente diferente, né? Tá? Mais alguém? Ô Débora, Desculpa, eu acabei não falando, né? Eu peço que vocês se identifiquem, por favor, né? Eu sei que aqui foi o prefeito, então tranquilo, para que a gente possa identificar. O Rafael, aqui técnico da prefeitura, por favor, desculpa, o seu nome. Meu nome é Ronaldo, sou como vereador aqui do município. Você falou sobre o patrimônio cultural, né? O Barano não possui bens oficialmente reconhecidos como patrimônio histórico. Ou seja, o Barana não tem nenhum patrimônio tombado, né? E você deu o exemplo da cerâmica. Hoje sabemos, né, que tem uma cerâmica aqui, que na época foi doado o terreno, né, para os proprietários, e hoje está fazendo loteamento desses terrenos, né? Então seria importante, né, fazer e pegar logo no início aqui do nosso município. E sabemos também que uma das torres já foi demolida, então eu acho que seria importante para o município, já que o Barana é um município de interesse turístico, né, ter esse patrimônio também aqui no município. Não, perfeito. O ideal é isso, né? Vocês não têm nenhuma regulação a nível municipal também.
Vocês não têm nenhuma regulação municipal também que verse sobre a preservação do patrimônio. Então, a recomendação é que dentro, né, da secretaria, enfim, se não tem um departamento, um núcleo específico de patrimônio ou de cultura, que seja criado, né, um núcleo que possa estudar essas áreas aqui na cidade e definir algumas diretrizes específicas justamente para preservar, né, essas porções que ainda guardam esse patrimônio. Só que isso precisa ser, né, uma agenda dentro, né, da prefeitura, enfim, dos setores de turismo, cultura, educação, enfim, para que se criem leis para preservar esse perímetro e garantir que isso não seja demolido, né? Porque enquanto você não tem nenhum grau de proteção, enfim, não tem nenhum regramento sobre isso, você deixa com que o proprietário ele possa demolir. Afinal de contas, ele vai falar: isso é a minha propriedade e eu uso ela como, né, o bem entender, mas ela não considera o bem como um bem público, né? Isso como um interesse coletivo. Então, a gente precisa criar essa consciência, né, dessa cultura coletiva dos munícipes de preservar a sua própria história, porque isso faz parte da história, da identidade de vocês e que pode ser reforçado em diversas outras esferas, como, por exemplo, usado para atrair turistas para a região, né? Porque a gente sabe que essa questão das indústrias, desse turismo, né, que resgata essa memória industrial, principalmente no estado de São Paulo, ela está em alta. Então, pode ser, por exemplo, um ponto de arrecadação fiscal para o município. Então, quais são os atrativos, quais são os potenciais que podem ser mobilizados para atrair visitantes, enfim, e com isso aumentar a arrecadação no município. Respondido? Perfeito. Mais alguém? Oi, boa noite. Boa noite. Sim, seu nome, por favor? Meu nome é Miriam, eu sou munícipe, servidora pública da área da saúde. Sim. Em relação à pergunta do Rafael, eu não sei corretamente quais são as duas comunidades, mas imagino quais sejam. Uma eu acho que é na zona rural. E o município hoje ele já oferta a questão de educação, saúde e transporte para essas regiões, né, para essas localidades, se forem as que eu estou imaginando. E se existe hoje, né, alguma forma de regularizar essa situação, porque a oferta do serviço ela já é realizada, então seria mais uma questão de documentar, né, de registrar tudo isso, se existe uma forma para que possa ser regularizada essa situação. Tá. Então a gente teria que implantar no município regras de reurbanização, né, e de regularização fundiária. Entender qual é o domínio dessas propriedades, entender como se deu esse parcelamento, como se deu essa ocupação, e aí buscar recursos, né? Aí, por exemplo, junto ao governo do estado, por exemplo, que tem uma série de programas, né, que justamente auxiliam os municípios a fazerem esse processo de regularização, porque ele é um processo que é penoso, que tem custo, que envolve uma série de etapas, né, de fiscalização, de dispêndio de recursos financeiros, enfim, é um processo burocrático. Então a gente sempre indica, havendo essa localização, né, identificou que existe essa questão, procure ajuda do governo do estado, né, na própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, tem alguns programas voltados para a regularização. Boa noite, eu sou a Kélia, servidora pública, e eu escrevi minha pergunta, tá? Tá bom. O plano vai definir quais áreas do município são priorizadas para a expansão urbana e como esse plano tratará esses locais. Se o plano diretor vai prever mecanismos para evitar a ocupação irregular, visto o que você demonstrou no mapa, ou uma previsão de revisão de zoneamento urbano para compatibilizar áreas comerciais e residenciais. Tá. O plano, sim, ele prevê uma reorganização do zoneamento do município, então a gente vai fazer toda uma análise, por isso de todo esse diagnóstico, né, desse cruzamento todo de informações,
para que a gente possa fazer uma leitura pormenorizada, aqui principalmente da área urbana da cidade, e entender quais são as dinâmicas no município. O município precisa de áreas de expansão urbana? Quais são os vetores de crescimento? É em qual direção? É sentido norte? É leste, oeste, é para o sul? Enfim, tudo isso faz parte do escopo do plano diretor. Ele será analisado agora, justamente, nessa etapa, entre a etapa 3 e a etapa 4. Então, a gente vai identificar quais são os vetores de crescimento do município, quais são as áreas, isso se for, né, de acordo, né, com o município, se tiver essa demanda de fato, para que haja essas áreas, a criação dessas áreas de expansão do município, e aí sim, a partir da definição dessas áreas e do zoneamento, considerando as características reais de cada porção da cidade, a gente vai redefinir o zoneamento e estabelecer parâmetros específicos de uso e de ocupação do solo para cada porção da cidade. Deixei mais alguma pergunta? Foi isso? Para entender exatamente, por exemplo, empresários que vão dirigir para o Ubarana fazer loteamento, as regras, os isso é relacionado ao parcelamento do solo, aí não faz parte do escopo do plano diretor. Aí é uma lei específica de parcelamento do solo. Atualmente o município não tem lei de parcelamento, certo? É isso, né? Tem? Lei de parcelamento tem. Então a gente pode dar uma olhada com relação a isso, ver o que pode ou não ser incorporado no próprio zoneamento, mas isso não vai competir. As regras de parcelamento, de tipo de loteamento que pode ser implantado é definido pela lei de parcelamento e não pelo plano diretor. O plano diretor ele vai abarcar o zoneamento, que é o que a gente chama da lei de uso e ocupação do solo, é onde ele vai definir quais são os parâmetros de ocupação de cada porção desse espaço. E aí, por exemplo, o zoneamento pode indicar que em determinado local pode ser uma área específica para implantação de loteamentos futuros, por exemplo. É o máximo que a gente chega. E aí o loteador, o empreendedor interessado, ele vai se valer de encontrar essa área que foi definida no plano diretor em conjunto com a lei de parcelamento do solo para entender quais são as regras que vão incidir nessa porção do território. Tudo bem? Eu estou lendo aqui algumas contribuições para ver se a gente... Nós tivemos aqui 4 contribuições escritas. Eu não vou citar os nomes, enfim, porque a pessoa não quis, né, fazer o uso da palavra, então eu só vou falar o teor de algumas questões. O assunto aqui de um deles é sobre o polo industrial, então eu acredito que seja, né, o momento se vai ter a previsão de algum polo industrial no município, a criação de um distrito industrial, enfim. Isso sim, isso pode ser contemplado na etapa, né, de propostas que vai ser realizada. A seguir, a hora que a gente estiver definindo justamente a lei de uso e ocupação do solo, e a partir, né, de todos esses dados que nós estamos identificando, e principalmente com relação aos dados econômicos, né, a parte de indústrias, empregos, enfim, se tiver uma demanda realmente que esteja mostrando, né, a esse horizonte futuro, sim, aí a gente pode prever a implantação específica de uma zona industrial para que vocês possam, né, captar empresas, enfim, oferecendo
No caso, a área do polo já foi desapropriada, está sendo regularizada e agora a gente vai precisar de recursos para poder implementar, tá? E é isso, aí o plano diretor, então, né, pode contemplar essa área que já está em desenvolvimento, absorver na parte do zoneamento, né, acrescentando essas diretrizes para esse polo industrial, enfim, e prever ações para que esse polo seja implantado de fato. Aqui nós temos uma outra contribuição que fala de construções em Ubarana para a população não varrer mais as próprias guias e calçadas. Construoeste em Ubarana para a população não varrer mais as próprias guias e calçadas. Acredito que seja alguma coisa de serviço público, no sentido terceirizado, né? Mas enfim, essa parte é muito mais de administração, de gestão do dia a dia, do que de fato parte do escopo do plano diretor. Tá, aqui é uma questão de uma sugestão na parte... Uma sugestão para o zoneamento, que seria a preparação de leis para a construção de futuros edifícios na cidade nos próximos anos. Bom, eu acho que faz parte também um pouco do que eu já respondi anteriormente. A gente vai fazer essa análise, né, agora organizar todas as informações, né, tanto do diagnóstico técnico quanto essas contribuições que nós estamos recebendo aqui de vocês, e essas contribuições com relação a definir gabarito de altura, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recusa, etc., que fazem parte dos parâmetros urbanísticos que vão incidir sobre cada lote urbano aqui do município, isso vai ser contemplado na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Neste momento, eu não tenho como afirmar, né, se poderão ser ou não construídos edifícios no município, porque vai depender de uma análise um pouco mais pormenorizada, né, da situação atual. Por exemplo, tem muitos lotes vazios no município? Qual é a questão? Nós temos áreas ainda a construir, então às vezes a intenção, o melhor a se fazer é ocupar essas áreas já existentes, adensar esses lugares e pensar em um ponto ou outro em que esse coeficiente de aproveitamento, ou seja, né, quantas vezes a área do terreno pode ser construída, isso quer dizer em relação aos pavimentos, isso vai ser mobilizado. Eu posso ter um terreno de 500 metros quadrados e posso construir 500 metros quadrados. Isso quer dizer que vai me dar um edifício de 2 andares, por exemplo. Ou esses 500 metros quadrados eu vou construir 4 pavimentos, enfim. Isso é uma conta, né? São parâmetros que a gente vai decidir na próxima etapa e se isso for coerente com o porte do município. Tudo bem? Aqui nós temos um outro caso falando do crescimento da população e da questão das mães solos que não têm com quem deixar as crianças. Ela está falando uma questão de tanto de transporte público, porque ela não consegue sozinha dar conta de levar os filhos, né, para a escola, enfim, para outras atividades, e também falando, né, que a prefeitura poderia ter um ônibus para circular pela cidade com essas crianças, e também acredito que a promoção, né, de equipamentos públicos, enfim, que possam absorver essas crianças, né, em outros períodos para além da área da escola. Tudo bem? Isso o plano diretor não contempla, porém a gente pode ter diretrizes, né, de incremento de programas, né, de políticas educacionais, de equipamentos urbanos para diversas faixas etárias, para que essas crianças elas tenham, né, um acompanhamento dentro do município, um período, né, eu não sei
Vocês não têm educação integral aqui, certo? Não. Tem projeto, tá? Né? Então é isso, assim, a gente pode ter um projeto, incentivar, né, a criação desse período integral da educação, ou projetos que complementem um período, a escola e outros são atividades culturais, enfim, que a criança esteja envolvida, mas isso não é necessariamente escopo do plano diretor. A gente pode induzir, né, de deixar diretrizes para que sejam contempladas essas questões, mas isso vai fazer parte da política setorial de educação, de lazer, cultura, enfim, de outros setores dentro da prefeitura. Tudo bem? Rafael? Débora, em relação ao saneamento, a gente tem uma deficiência de tratamento do esgoto no município hoje, e nós temos uma área adquirida, já documentada, inclusive o projeto ganho de uma nova estação de tratamento de esgoto, uma ETF. Isso tem alguma relação com o plano diretor, alguma previsão? E aí já vou fazer uma outra pergunta. A gente tem em alguns pontos da cidade algumas deficiências de drenagem, de escoamento de água pluvial. Tem também algum link com o plano diretor, ou isso estaria mais ligado ao plano diretor de engenharia, alguma coisa do tipo? Eles têm e não têm ligação com o plano diretor. Por quê? Assuntos de saneamento e de drenagem fazem parte de planos específicos, porque eles são temas que são muito caros no sentido de merecem uma atenção, né, especializada que foge do escopo do território, apesar, né, de a gente estar falando sobre a gerência do território, da distribuição dessas redes de infraestrutura. Eles têm condicionantes muito específicas e isso tem que ser tratado diretamente no plano municipal de saneamento, porque ele vai tratar de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Em alguns casos, tem municípios que têm planos específicos para questões de drenagem no município. Alguns contemplam isso no seu próprio plano de saneamento e outros, a depender da particularidade, fazem um plano específico para o manejo das águas no território. O que o plano diretor pode auxiliar é criar eixos, né, que vão tratar ali do saneamento em geral e falar, olha, o município já tem uma área assim, assim, assado, indica-se que seja feito, sei lá, uma parceria com uma empresa, que seja feita uma licitação para que seja ofertada essa área, para que uma concessionária venha, assuma, né, esse processo de construção, né, desse sistema e que essa concessão passe da prefeitura para essa empresa. O plano, nesse caso, ele vai chegar no nível de diretriz, porque a gente não consegue, né, são muitos termos para tratar dentro do plano, mas a gente pode sinalizar sim, né, até porque isso vai auxiliar vocês futuramente na obtenção de recursos, por exemplo, né, se sair algum recurso do governo federal ou do governo do estado falando sobre incentivo aos municípios para a melhoria do seu sistema de saneamento. Você já tem um documento, né, que é a diretriz geral e oficial do município indicando essa necessidade de melhoria do sistema de abastecimento, que vocês já têm uma área regulamentada, que o que vocês precisam é dessa parceria com uma concessionária para realizar o serviço. Entendeu? Mais alguém? Eu tenho uma contribuição falando sobre a pergunta do transporte e mobilidade, sobre levar as crianças para a creche. A vantagem de morar numa cidade do interior, uma cidade pequena, é que a gente pode se deslocar fácil. Quem mora em cidade grande comenta sobre isso. Que bom que morar no interior, que a gente pode andar de bicicleta, andar a pé, e é bem assim. E ainda que você mostrou um grande número de veículos crescendo, isso é bom para o Ubarana, que nós temos também uma parte de PVA. Então, por um lado, é muito bom. 50% de PVA volta para o município, isso é bom para nós. Então, eu acredito que isso são questões que podem ser resolvidas e com creches inaugurando, a gente tem já a creche inaugurando em janeiro, uma outra que vai ser construída. Então, o Ubarana está crescendo nesse sentido, nessa gestão. E a minha pergunta, se tratando de Ubarana como uma cidade de interesse turístico,
eu quero saber se o plano diretor vai definir algum padrão arquitetônico. Nossa, minha filha está me ligando bem agora. Um padrão arquitetônico para imóveis comerciais, principalmente sobre fachadas de vidro, visto para deixar a cidade muito mais bonita, porque quando a gente visita uma cidade turística, é isso que nós observamos. Tá? Então eu quero saber se dentro desse plano diretor, para a construção de imóveis comerciais, vai existir um padrão, requisito nesse sentido, visto o Ubarana sendo MIT, para crescimento no turismo mesmo. Bom, não, te respondendo, isso faz parte da competência de outra ONG, que é o Código de Obras do município, porque é o Código de Obras que vai estabelecer as regras e diretrizes para as edificações. Não faz parte do escopo do plano diretor e nem da lei de uso e ocupação. É como eu mencionei, a lei de uso e ocupação do solo, no máximo, ela vai falar que determinadas áreas da cidade, por exemplo, essa avenida, vou dar um exemplo, tá? Vai ser um eixo comercial, por exemplo. Hipoteticamente, gente, não é isso que a gente vai construir no plano, só para melhorar essa questão. Vai ser um eixo comercial e aí a gente vai deixar parâmetros. Então, esse lote, para ser um equipamento comercial, ele tem que ter X metros quadrados, a frente tem que ser de tanto, tem que respeitar um recuo assim, assim, assado, só. Ou no máximo gabarito de altura. Questões de edificação, tipo de acabamento, sistema construtivo, se vai ser fachada de vidro, se vai ser de alvenaria, se vai ser de madeira, não compete ao plano diretor, porque isso é o regramento do Código de Obras. Porque é no Código de Obras que serão, que estão todas as regras para a construção de edificações no município. Então, aí vai ser uma questão de conjugar as duas leis. Aí é isso, precisaria entrar, analisar o Código de Obras. Vocês têm Código de Obras? Não tem Código de Obras. Então, aí é isso. A gente vai indicar, a previsão para a elaboração dessa lei, do Código de Obras. Mas mesmo que tenha o Código de Obras, não é o Código de Obras que vai definir um padrão arquitetônico para esses edifícios. Ele vai definir parâmetros, tipo de alguns materiais, dimensões mínimas, dimensões de abertura, mas isso vai ficar a cargo de cada proprietário de fazer o seu imóvel. Isso pode ser uma coisa, por exemplo, de um plano setorial de turismo. Pode ter algumas diretrizes, se for interessante, padronizar algumas fachadas de uma determinada porção da cidade, sei lá, um centrinho, que a gente ache, a gente não, vocês, achem que sejam interessante, que tenha um certo tipo de reforma para que isso fique mais convidativo. Mas isso independe do plano diretor ou do Código de Obras. São projetos setoriais que vão sendo implantados à medida, que for surgindo demandas no município. Entendeu? Débora. Sim. Queria colocar aqui, boa noite, gente, de novo. Só uma colaboração, O plano diretor, ele é o plano master. Ele vai trazer diretrizes gerais para o desenvolvimento da cidade. Então a gente vai trabalhar do ponto de vista de um voo mais alto, de um olhar completo da cidade, de todas as áreas: educação, saúde, desenvolvimento territorial, habitação, saneamento. Então, essas perguntas que vocês estão fazendo é importante para a gente ter em mente que esse plano master ele vai se derivar em diversas outras legislações. A lei de parcelamento urbano, a lei do Código de Obras, a lei do perímetro urbano. Então, várias outras legislações que vão detalhar as leis setoriais de habitação, de saneamento, de resíduos sólidos, vão detalhar e vão seguir esse norte que está sendo trazido pelo plano diretor. Mas o que é importante a gente ter em mente aqui é que, nesse momento, a gente está fazendo um primeiro contato direto com a sociedade civil de Ubarana, para a gente entender que a gente está construindo uma agenda coletiva, uma agenda comum sobre o desenvolvimento do município, sobre o que queremos. Então, as próximas etapas, a gente precisa estar organizado e entender qual que é o meu interesse da Ubarana. Eu ouvi falar aqui de turismo, eu ouvi falar aqui de equipamentos comunitários, de creches, eu ouvi falar aqui de habitação.
de ocupação irregular. Então, o que eu sugiro é que vocês se organizem e comecem a pensar em estratégias do ponto de vista do que é estratégico mesmo, falando para o desenvolvimento de Ubarana. Eu vou querer incentivar a política de habitação de interesse social, eu tenho essa demanda em Ubarana, então a gente vai se organizar. Aquelas pessoas que têm interesse na habitação de interesse social, que venham políticas habitacionais para a cidade e vai pensar em propostas para esse eixo da habitação. A questão do turismo, o Ubarana hoje é MIT, eu quero virar instância, como é que vai ser? Qual é o tipo de turismo que é potencial para o Ubarana? Como é que eu vou me organizar nesse sentido? Então vocês se juntem e pensem nessas propostas, que a gente vai ter uma outra etapa com oficina para poder coletar as informações de vocês do ponto de vista de proposta, oferecer algumas propostas que vão sair do diagnóstico. A partir do que a gente viu aqui de diagnóstico, a gente vai traçar uma matriz de fraquezas e forças, né, de oportunidades para poder propor para vocês, e aí vocês vão avaliar se essas propostas correspondem aos anseios de vocês e trazerem outras para a nossa contribuição. Então, assim, a gente tem um grupo de acompanhamento do plano diretor que foi constituído pela prefeitura de Ubarana. Então, vocês devem entrar em contato com a prefeitura e saber quem são essas pessoas do grupo de acompanhamento, que são o ponto de contato entre a prefeitura e a sociedade civil, para poder vocês fazerem fóruns de debate, se organizarem e também irem construindo essa agenda, porque a gente vai ter um processo aqui até fevereiro, março, para finalizar esse processo com uma minuta de lei. Então, eu estou muito feliz de ver esse auditório cheio. Eu posso dizer a vocês que a gente está fazendo 10 planos diretores com cidades bem pequenas e vocês estão sendo uma maior representatividade da sociedade civil. Então, esse é o primeiro momento que a gente está tendo aqui. Então, eu espero que isso só se aqueça ainda mais com a construção dessa agenda e vocês, pensando em uma pauta coletiva para o desenvolvimento da cidade, possam trazer ainda mais pessoas nas outras etapas para poderem aqui propor. Não pense que às vezes vocês pensam assim, não vai contemplar a fachada, o detalhe da fachada, não vai resolver imediatamente a questão da limpeza urbana, mas vai trazer diretrizes para poder a gestão se organizar e se estruturar em programas e em ações específicas que vai chegar lá na ponta e vai resolver esses problemas. Mas para isso a gente tem que entender qual é a cidade que nós queremos. Então eu sugiro a vocês que vocês se articulem e se reúnem por tema, turismo, habitação, saneamento, o que interessa a vocês, para pensar em propostas e trazerem numa próxima etapa. Então era isso que eu queria contribuir. Bom, alguém mais gostaria de se manifestar? Dou-lhe uma, 2, 3. Podemos então encerrar por aqui essa audiência de hoje. Deixa eu ver se eu tenho mais algum slide aqui. Bom, né? Então, como o Rafael acabou de mencionar, eu vou reforçar, né, as palavras dele. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. É isso que a gente sabe, uma segunda-feira à noite, né? Vocês saírem da casa de vocês, virem até aqui, escutar uma pessoa totalmente diferente, que vocês nunca viram, né? Para falar sobre a cidade de vocês. Então, isso é muito importante para a gente ver esse auditório cheio, o interesse de vocês, né, nessa participação, de participar de fato da construção do futuro aqui do município. Como o Rafael mencionou, nós nos veremos ainda algumas vezes, né? Então, daqui para o próximo, né, para o começo do próximo ano, nós vamos fazer mais algumas oficinas. Então, nas oficinas municipais, isso é muito importante. Então, fiquem atentos, né, às redes sociais, à comunicação da prefeitura, aos grupos de WhatsApp, aos cartazes que a prefeitura tem espalhado pela cidade, enfim, para que vocês acompanhem a agenda das próximas etapas e que vocês possam estar aqui nessas próximas oficinas, justamente para que a gente possa tratar dessas propostas. Eu tenho contribuições para o saneamento, eu tenho contribuições para edificações, enfim,
quais são as contribuições de vocês, para que vocês venham, contribuam conosco, mostrem as ideias de vocês, para que lá na frente a gente faça uma segunda audiência pública como essa, mas de fato consolidando tudo que foi conversado, né? Tanto entre a consultoria, a equipe da prefeitura e principalmente com vocês, para que a gente tenha uma minuta de lei estruturada e possa apresentar aqui para vocês, né, essa minuta de lei ser validada e a gente possa entregar à Câmara para que siga no rito aí de aprovação e implementação do plano diretor. Tudo bem? Então eu agradeço, né, mais uma vez a participação de todos, conto com vocês nas próximas etapas, espero vê-los e vê-las mais algumas vezes aqui, né, nos nossos eventos, oficinas e audiências, e até a próxima. Obrigada.